Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também, graças a Deus. Voltamos hoje com mais uma aula de matemática e hoje nós teremos como objeto de conhecimento medidas de tempo. Vamos estudar um pouco mais sobre o relógio. Vamos recordar o que são minutos, segundos e horas e vamos relembrar também um pouco sobre os instrumentos de medidas utilizados para medir o tempo. Vamos lá? À medida que o ser humano foi evoluindo, ele sentiu a necessidade de medir o tempo, de contar as horas, o espaço de tempo entre uma coisa e outra, para se organizar melhor nas suas tarefas. O tempo passou a ser medido há mais de 2 milhões de anos antes de Cristo, na Babilônia, onde hoje é conhecida como Iraque. Os babilônios dividiam o tempo na base de 60, que é como hoje nós dividimos também o tempo. A cada 60 unidades, formamos um grupo chamados de minutos ou horas. Tanto os povos antigos como nós hoje utilizamos o tempo para organizar melhor as nossas tarefas, seja para organizar a casa, seja para estudar, para trabalhar, para saber o dia, as horas, os minutos. Certo? Nos dias atuais, nós não vivemos mais sem contar o tempo. As horas, os minutos e até mesmo os segundos são fundamentais para a gente se organizar. Como, por exemplo, em uma corrida. Em uma corrida, um segundo ele é decisivo para definir quem foi o vencedor. Vamos compreender um pouco mais sobre o tempo? Como era medido o tempo? Antigamente, quando não existia o relógio, para se situar no tempo, era utilizado o relógio de sol durante o dia, a lua, o relógio de água e a ampulheta para se organizar no tempo. Depois nós tivemos o relógio de pêndulo e temos hoje o relógio de ponteiros ou relógio digital, que não aparece aqui para vocês. Todos esses são alguns instrumentos de medida que nós podemos usar para saber quanto tempo já se passou. Por isso, medimos o tempo utilizando instrumentos de medida de tempo, certo? Hoje nós utilizamos bastante o relógio analógico e o relógio digital. Acredito que vocês utilizam mais o relógio digital para saber as horas, porque está disponível nos nossos celulares e é mais prático. Observem. Aqui eu tenho o meu relógio digital, certo? Nesse relógio digital, ele marca 2 horas, 15 minutos e 30 segundos. No meu relógio analógico, ele está marcando exatamente o mesmo horário. Por quê? Observe, 2 horas do relógio digital, o ponteiro menor, que é o das horas, está localizado no 2, então 2 horas. 15 minutos. Vamos lá. O ponteiro maior, que representa os minutos, está no número 3, representando 15 minutos. Por que 15 minutos? Lembram que a gente conta de 5 em 5, de um número a outro, eu tenho 5 minutos. Então, 5, 10, 15 minutos. E o ponteiro vermelhinho, que aqui está no 6, está representando 30 segundos. Porque, assim como eu conto minutos de 5 em 5, os segundos também são contados de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 30 segundos. Tanto o meu relógio analógico
quanto o meu relógio digital, nesse caso aqui, estão marcando a mesma hora. Contando o tempo. O relógio ele é utilizado para medir o tempo em horas, minutos e segundos. Vamos entender mais um pouco. Aqui eu tenho 3 ponteiros. O ponteiro menor, que mede as horas, o ponteiro maior, que mede os minutos, e esse ponteiro bem fininho, que na maioria das vezes ele é vermelhinho, que mede os segundos. Mas nos relógios analógicos ou de ponteiros, alguns não possuem o ponteiro de segundos, tá certo? Vamos lá. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa do número 12 até chegar novamente no 12, ele percorre 60 segundos. E quando ele percorre 60 segundos, ele percorreu 1 minuto. Por isso, 1 minuto é igual a 60 segundos. Quando o ponteirinho aqui dos minutos, ele percorre uma volta completa também, certo? Do 12 até o 12 novamente, ele percorreu 60 minutos, e formando exatamente 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Por quê? Lembrando que a gente sempre conta de 5 em 5. Vamos lá. E um dia? Um dia, ele é representado pelo movimento da Terra, que é chamado de rotação, quando ela dá uma volta completa em torno dela mesma. Quando ela dá essa volta completa, ela leva exatamente 24 horas para completar essa volta, ou seja, um dia. E para medir uma semana, como é que eu faço? Uma semana a gente pode medir através das fases da Lua. Por quê? De uma fase para outra da Lua se passam exatamente 7 dias ou uma semana. Todas as vezes que a Lua vai mudar de fase, ela leva exatamente 7 dias, que os povos antigos mediam o tempo à noite, observando as fases da Lua. E qual seria a diferença entre AM e PM? Nós já estudamos, mas vamos recordar um pouco. AM e PM são 2 siglas com origem no latim, utilizadas para referir cada um, certo, dos períodos de 12 horas em que está dividido o nosso dia. Se o nosso dia possui 24 horas, ele está dividido em 2 períodos iguais, certo? De 12 horas. Um chamado de AM, que é antes do meio-dia, e o outro período de PM, que é após o meio-dia. Observem aqui. Das 0 horas, ou seja, da meia-noite, certo? Meia-noite e 0 horas é a mesma coisa. Até o meio-dia, nós temos um período de 12 horas. Observem, ó. As primeiras horas, ó, as 3 primeiras, depois as 6 primeiras, as 9 primeiras e as 12 primeiras horas do dia. São chamados de AM no nosso relógio de ponteiro ou analógico, porque o nosso relógio de ponteiro só possui apenas 12 números e não 24. Por isso, nós dividimos dessa forma. E após o meio-dia, nós temos mais 12 horas, certo? Até a meia-noite, que é o tempo que nós chamamos de PM.
No Brasil, nós podemos dividir o tempo seguindo a contagem das horas, como mostra o relógio aqui ao lado. Nós temos 24 horas, como eu já falei, no dia, certo? Divididas em 2 períodos de 12 horas, antes do meio-dia, AM, e depois do meio-dia, PM. Mas aqui no nosso país, nós podemos continuar contando no nosso relógio de ponteiros. Então, se antes do meio-dia, da meia-noite até o meio-dia, eu tive 12 horas, eu posso continuar contando 13 horas, que está no ponteiro 1, o número 2, 14 horas, o 3, 15 horas, 4, 16 horas, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, 10, 22, 11, 23 e o 12, 24 horas ou as 0 horas, como a gente chama, certo? Vamos continuar. Agora vamos entender um pouco melhor sobre as horas. Como eu já falei antes para vocês, mas vamos recordar um pouco. O nosso relógio, ele está dividido em partes, em 12 algarismos, certo? Como nós já vimos. E esse ponteirinho aqui menor, ele marca as horas. Esse ponteirinho aqui maior marca os minutos. E como eu já havia dito para vocês, alguns relógios analógicos não possuem o ponteiro dos segundos, mas mesmo assim ele é contado, certo? Observem, como eu já havia dito, de um número para o outro, nós contamos sempre 5 minutos. Vejam só, a gente conta os tracinhos aqui, ó. Aqui dentro eu tenho exatamente 5 tracinhos, que é 5 minutos. Ou eu posso dizer que é uma mão. A minha mão tem 5 dedos, 5 minutos. Do 12 até o 1, eu tenho 5 minutos ou uma mão. Do 1 até o 2, eu tenho mais 5 minutos ou 2 mãos, que dá 10. E assim por diante. Eu vou contando sempre de 5 em 5 até chegar em 60, que é quando o ponteiro dá uma volta completa. Se eu for contar o ponteiro dos segundos, quando ele completar uma volta inteira, ele vai formar 1 minuto, porque 60 segundos é igual a 1 minuto. Se eu pegar o meu ponteiro dos minutos, quando ele der uma volta inteira aqui no meu relógio, ele vai percorrer 60 minutos ou 1 hora, certo? Agora é com você. Que horas são nesses relógios? Você vai observar com atenção, anotar no seu caderno para partilhar com os colegas no momento da nossa interação amanhã. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aguardo as atividades de vocês. Um beijão e até logo!